Shalom, shalom a todos os nossos telespectadores, todos aqueles que sabem que o dia chegou, a sexta-feira é esta, para podermos falar da palavra do Senhor. E eu sei muito bem que o momento da palavra é um momento benéfico, é um momento, um tempo de meditar. É uma meditação que cada um possa entrar dentro do seu coração ou abrir o seu coração para que a palavra entrasse. Porque quando a palavra entra, a palavra de Deus só escolheu o único lugar dele entrar é o coração. Eu já te falei várias vezes que a escolaridade, a instrução, as nossas formações formam o cérebro do homem. Muda o pensamento humano. O homem muda o seu pensar através daquilo que lhe introduzem na mente. O homem tem muito raciocínio, pensa muito, mas o coração recebe a palavra, a mudança, e o bom Espírito de Deus é no coração do homem. É por isso que Deus sempre ele escolheu no homem o coração. Basta Deus atingir o coração do homem, o centro do homem. O coração distribua tudo, transforma a vida que Deus requer, não a vida que o mundo requer através das suas instruções. O mundo requer outra forma, Deus também requer outra maneira. Estás a ver? E nós devemos primeiramente dependermos de Deus, porque foi Ele quem nos criou. Não vou acabar tudo na introdução, mas eu sei que temos um sujeito que podemos ter hoje, como é nosso dia do Evangelho, neste canal, é um espaço que foi atribuído a mim, ou por mim, para poder estar junto com todos aqueles que amam e que seguem os programas deste canal 07 TV, das notícias de Jesus Cristo. E praticamente trago-te as notícias de Jesus Cristo nesta manhã. Falarei de Jesus Cristo, que eu sempre gosto de falar, e gosto de trazer Jesus nas sextas-feiras de manhã. Portanto, aqui já começamos por curta oração, chamando próprio o autor desta palavra para poder estar conosco nesta manhã. Querido Pai Celestial, o Todo-Poderoso, estou aqui sendo teu filho, um vaso que escolheste nesta manhã para usar, um vaso que deseja usar nesta manhã, Pai. Portanto, estou aqui, unge-me, utiliza-me e fala através dos lábios humanos, um pecador salvo pela graça que sou, pela sua misericórdia, que eu posso falar de teu nome, pela sua graça que eu consegui diante de ti, no nome maravilhoso do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 meus amores, meus amigos. Nesse preciso momento, mais uma vez eu te digo, esteja ali, vamos diretamente abrindo nossas Bíblias. Deixa-me eu pegar a minha Bíblia, conforme a sua também está aí. Pegando nossas Bíblias no livro, posso já procurar no livro de João. Livro de João, capítulo 7.
e o versículo 24. Essas são as recomendações do Senhor Jesus Cristo. É lá onde nós digamos que notícias de Jesus Cristo, falando simplesmente do Senhor Jesus Cristo. Não perca, pega, mesmo no seu smartphone, tem Bíblias. Como as páginas, a Bíblia em folhas, já está pesando. Muitas vezes esquecemos, deixamos as Bíblias nas casas, mas o Android, o smartphone já está a andar conosco em qualquer lugar. Porque a tecnologia nos meteu tudo para andar conosco. Portanto, vamos diretamente ler no João 7, 24. O que é que o Senhor Jesus recomenda aqui? Fica atento. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Aqui o Senhor Jesus mostrou, está dizendo a nós de pararmos, julgarmos com aparência. Simplesmente de julgarmos pela ou com a justiça. Ou com justiça. Se ele disse de pararmos, como podemos julgar sem olhar a aparência, mas julgar simplesmente com justiça? E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina a justiça de Deus. Muitas das pessoas, vamos lá ver, eu vou, como sempre trago uma história, um exemplo. Não vou faltar hoje de comparar um exemplo aqui, um acontecimento, algo que tinha acontecido de qualquer canto do mundo. Eu creio que você estará conosco, né? Mais uma história que me entra, que eu anotei aqui. Sempre gostei de dizer que eu tenho minhas anotações históricas de tipos para poder ajudar-nos uns aos outros, porque eu te disse que o Senhor Jesus pregou por tipos ou com tipos, que nós chamamos parábolas. Em parábolas, mas pode ser chamado tipos. Tipos que usou muito o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui. Nessa minha anotação aqui, que eu trouxe uma história. Houve um senhor, antes que chegamos nesse senhor, tem uma história aqui que aconteceu em 1989, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenou 260 prisioneiros na América, nos Estados Unidos da América, que foram libertos depois que testes de DNA provaram sua inocência. 260 prisioneiros nos Estados Unidos da América, em 1989, que foram libertos depois de fazer testes de DNA que provou que eram inocentes. É aqueles testes que os colocou livre, que provocou que soubessem que eram prisioneiros inocentes. Mas como é que 260 logo foram condenados nos seus tribunais
dos Estados Unidos da América, mas depois de tantos testes que se fez, para confirmar que eram, na verdade, culpados, a inocência aparece. Então vamos lá ver. Dessa maneira que nós já vimos aqui, você pode ver na história de um homem. Hein? Agora, eu quero te trazer também uma história. Através dessas aparências, o que causou muito, o que causa muitos estarem presos, inocentes. Muitos inocentes hoje estão nas prisões, condenados. Mas ele próprio não sabe o porquê ele está lá preso. Não sabe. Veja agora, meu irmão. Um certo homem aqui que nós vimos, mesmo lá nos Estados Unidos da América, este homem, a sua sogra foi morta. Não se sabia quem matou ela. O Senhor pega o corpo, o cadáver, coloca na sua carinha para transportá-la até na casa mortuária ou na câmara. Mas foi interpelado no caminho pela barreira policial, que viram. O Senhor tentou explicar que este é minha sogra. Encontrei ela morta e peguei o cadáver para conduzir, levar até na câmara. Mas a polícia deteve esse homem, acusou-lhe que foi mesmo ele que estava transportando o cadáver e que foi o homicídio. Foi ele que matou. Tanto que o Senhor explicou, não foi aceite sua explicação. E acabou de parar na prisão. E o jornal, o comunicado, a informação, o jornal divulgou, publicou o homicídio, dizendo que aquele senhor matou uma sogra e fingiu carregá-la na sua carinha para dizer que ia. Afinal de contas, o senhor não cometeu o tal crime. E isto acontece. Veja a aparência do homem. O homem só olha, julga a partir daquilo que ele viu. Eu agarrei você. Eu encontrei você no lugar. Eu não vi. Em vez de fazer busca, quem fez o crime? Não, aquele que ele encontrou, primeira pessoa vou deter. E encontramos muitos isso no mundo. Quem fez o crime é outro. Primeiro vão atuar. Nós já vimos aqui muitas vezes nos países que vivemos. Vêm, matam alguém, ou fazem um escândalo na vizinhança, você com medo de sair, não saísse, nem própria janela não abriste, porque também estaria em perigo. Mas a polícia primeiro é atuar própria toda a população da vizinhança para justificar, para mostrar quem o fez. As aparências, mas vamos falar um pouco o que traz as aparências. Muitas vezes, quer ser vítima são as nossas aparências.
as aparências que temos. Vou vos dizer uma coisa. Os rostos que temos, os nossos rostos, também causam essas situações da inocência. Porque muitas das pessoas são desconfiados, são tratados de várias maneiras. É porque o rosto dele é interpretado pela aparência que tem o rosto. Tem pessoas pelo rosto, é um gentil homem. E aquela gentileza pode mentir um filho de Deus, pensando que essa pessoa é de Deus. Mesmo nas igrejas, temos pessoas que já vieram com rostos e nós olhamos pelos rostos. Olhamos pelos rostos. E aquilo que Jesus está a referir à aparência. Verás alguém com um rosto como um criminoso. É o rosto dele que é assim. Mas ele não é. Até pode aparecer um criminoso com um rosto muito amável, muito duvidoso para dizer que é ele quem fez. Mas as pessoas, olhando pelos rostos, vão confundir que deve ser aquele. Você vê mesmo quando há um roubo, você procura ainda a coisa. Às vezes o rosto daquela pessoa que roubou é um rosto sorriente. Mas aquele que não roubou, às vezes tem um rosto atrapalhado. De repente ele fica atrapalhado por ser interpelado, questionado da coisa. E há pessoas que aparecem e dizem, vem, eu vou te indicar. Pelo ver, ao meu ver, ao meu olhar, estou a ver aquela cara aí, é ele que sabe da situação. Está a ver aquele rosto dele, como é que está a me olhar, como é que está olhando todos. Estás a ver o homem como é que ele julga. O homem julga assim. E há muitos divórcios nos cristãos, muitos divórcios. Membros de igrejas, muitos divórcios nas nações, nos países qualquer do mundo, qualquer continente, porque os casamentos foram pelos rostos. A escolha foi pelo rosto. E esse rosto apresenta que tem pessoas com um rosto enganoso. O que ele tem dentro é outra coisa. A cara é outra. E pela cara você diz, é bonita pessoa, bonito pessoa, é bonito homem. O homem que gosta de sorrir, gosta de falar bem, é um gentil homem. Uma mulher assim, alguém atraente, muita coisa, que a gente olha pela aparência. Se eu falando das aparências aqui, tipos, exemplos, podemos fazer o dia todo. Porque eu sei, tem muita coisa que eu posso definir pela aparência. Que o homem, que a pessoa apresenta diante dos outros. Há quem prepara o rosto, dentro da casa estava outra, quando sai fora, ele prepara como que ele vai apresentar o rosto, e aquele rosto que vejam lá fora é uma aparência enganosa. E se julgarmos desta maneira, escolhermos desta maneira,
Por que hoje em dia, às vezes, as igrejas sofrem muitas divisões, sofrem muitas lutas? São essas as aparências que Jesus Cristo alertou. Nós olhemos pela cara da pessoa, olhemos e nós temos pessoas com rostos como bruxos. É o rosto simplesmente que ele tem, um rosto de um bruxo. Mas ele próprio não é bruxo. Temos pessoas com rostos como delinquente, mas ele próprio não é delinquente. Temos pessoas com rostos de uma mulher que a cabeça não bate bem. Daquelas mulheres aí que a gente conhece, mulheres sujas. Mas ela própria, às vezes, inocente daquela vida. Mas não podemos julgar pela aparência. Disse o Senhor Jesus Cristo. Eu estou a ver, eu estou a ver. Você, quando estás a ver, é pela cara que você vê. Mas se você tiver um discernimento da palavra, vais ver o que é que está naquela pessoa. Qual é o espírito que está atrás dessa pessoa? Mesmo que o rosto indica outra coisa, mas vê ainda o que está atrás dele. É o espírito que a pessoa lhe conduz, o espírito que esconde atrás do rosto do homem, sempre está à traseira dele. Alguém pode te apresentar o sorriso na boca, mas atrás tem um outro espírito. Alguém pode dando você de comer, mas há um outro espírito por detrás. Alguém pode conquistar você dizendo que ama você, mesmo em relacionamento, mas há um outro espírito que está por detrás. Alguém pode aproximar a igreja, ser um membro fervoroso, um membro zeloso, mas pode ter um outro espírito por detrás. Então nós aprendemos hoje, através do Senhor Jesus Cristo, de não julgarmos pela aparência. Porque a aparência é enganosa. Mas vamos julgar com justiça. Eu já te disse que se não fosse aqueles testes de DNA, nos Estados Unidos da América, em 1989, os 260 prisioneiros inocentes não estariam libertados. Agora, nós temos nosso DNA e a palavra do Senhor para poder fazer teste cada pessoa que nos aproxima, cada pessoa que podemos engajar, cada pessoa que podemos criar companheirismo, ou você que quer escolher uma companheira, uma parceira ao longo da tua vida, leve essa pessoa nos testes de DNA da Bíblia. Lhe ponha num teste da palavra. Estás a ver? Quando alguém não tem Jesus, não tem Cristo no coração, de verdade, quando alguém não nascer de novo, não tem um batismo do Espírito Santo, não estou a falar Espírito Santo que as igrejas vos prometem que você já tem Espírito Santo. Cada igreja tem tipo dele de Espírito Santo. Mas estou a referir do Espírito Santo
que é de Jesus Cristo. Antes de recebê-lo, tem uma maneira. Primeiro tem que saber, tem que te ensinar o que é o Espírito Santo. Entender bem. Um ensinamento forte que você tem que aprender o que é o Espírito Santo. Depois de saber o que é o Espírito Santo, é saber o que é que ele faz quando vem na pessoa, o Espírito Santo. Depois, como lhe receber, essa é a terceira parte. Depois, vais ter o desejo de o receber. Porque você, para pedir o Espírito Santo vir em ti, saiba ainda quem é ele, o que é que ele vai vir fazer na tua vida para lhe interessar e como lhe receber. Depois é que procura recebê-lo. Mas o que é que nós notamos? A pessoa basta ser membro de uma igreja pelas nossas aparências que nós vimos as pessoas com alegria, com júbilo, pulo, gritos nas igrejas, lá atribuímos já o Espírito Santo de borla, de graça, que nós já tens. Mas próprio o dono do corpo não sabe se tem ou não tem. Só aceita porque sabe que sou membro de uma igreja. Mas o dia que ele irá cometer crimes, pecados, vai se perguntar onde que o Espírito Santo foi para eu cometer isto. Porque onde é o Espírito Santo? O Espírito Santo é ajudador, é guia, é segurança, é um protetor. Onde é o Espírito Santo? Essa pessoa é própria dentro dos muros, dentro de uma torre, dentro da rocha, que não atinge nada. Agora, ali onde a pessoa se questiona, será que tinha mesmo? Eu tenho. Se eu tenho Espírito Santo, por que estou a fazer isto? Ali a pessoa procura mais uma nova experiência, então vou pedir o Espírito Santo. Começa a fazer volta, quero o Espírito Santo. Mas dizia que tinhas. Estás a ver? Uma experiência é uma aparência enganosa. Quando alguém não conhece a coisa, ele falsifica, pensa que tem, pensa que não. É como alguém que não conhece o ouro. Qualquer coisa que brilha vai chamar ouro. É um brilhante. Mas não é ouro. Quem não conhece diamante, qualquer pedra que ele ver a brilhar vai chamar já tem diamante. Mas leva os que têm aparelhos que conhecem as pedras preciosas. Vão te dizer que esta aqui não é diamante. Muito nas igrejas dizem que tem Espírito Santo. Passa ainda onde os conhecedores que conhecem quem tem Espírito Santo e quem não tem. Olha como disse o Tiago. Muitos dizem, eu tenho fé. Tiago disse, você tens a fé, me mostra as obras que esta fé que tens, ela está a fazer. Desde que tens essa fé não está fazendo nenhuma obra que admira pessoas, que essa pessoa tem fé, olha o que a fé que ele recebeu, já está fazendo. Mas Tiago diz, eu vou te mostrar a fé e as obras junto. Quando alguém tem Espírito Santo, é por isso que eu disse, procure ainda saber o que o Espírito Santo vem fazer no homem, para não começar a ir se identificar numa falsa coisa, vais fazer uma imitação, uma aparência que vais mentir muita gente, com um rosto diferente, com uma aparência enganosa.
Muitos vão começar pensando que tu tens Espírito de Deus. Porque existem rostos que ensaiam, se preparam. Eu vou sair ao público assim. Vão te ensinar, ao sair ao público, veste assim. Ao ir no púlpito para pregar, você vai ser um pregador. Muitos passaram nas escolas da Bíblia, nos seminários, foram preparados assim, para falar ao público, falar à igreja. Tem que vestir assim, tem que fazer gestos assim, tem que sorrir um pouco, tem que fazer um tempinho assim, gestos assim. A pregação tem que ir nessas etapas assim. Mas no fim de tudo, as pessoas acabam de adormecer nesses tipos de pregações. As pessoas dormem nos bancos. Os diáconos ficam acordando assim, pessoas. Depois da pregação, mete cânticos, verás a igreja jubilar. Mas com a pregação, todos tristes, adormecendo, calculando a hora de sair, a hora de cortar a pregação. Começa a contar os minutos do pregador, com a demora, com tudo, porque aquilo não está lhes motivando. As pessoas gostam mais de cantar nas igrejas do que a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse que gosta mais dos deleites, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Portanto, meus amores, hoje só te trago essa parte. Evitamos julgar pela aparência. Essa aqui da onde? Como ele é. O pai dele é bêbado. Ele não pode ser um pregador. O pai dele é um gatuno. O pai dele é um burleiro. A aparência não é do pai. Ele pode ter o rosto do pai, uma aparência do seu pai. Seu pai é bruxo, mas o filho não é bruxo. Você não diga que não. O pai dele é bruxo, todos os filhos dele são bruxos. Como é que um pai, Deus vai criar só toda a família bruxa? Existe, eu não nego, né? Existem famílias assim, mas que ensina todos para ser. Mas não julga dessa maneira. Julga com justiça, com palavra, porque temos DNA. Os 260 prisioneiros, pode ser que cada qual foi desconfiado pelo rosto. Foi desconfiado por estar sentado num lugar que aconteceu algo. Ou por ser, às vezes, introduzido numa situação inocente, numa ignorância. Ele se colocou na questão, mas ele que foi apanhado. Mas o criminoso está aí a passear, está a andar de carro, está a andar de jeep, está bem vestidinho, com o rosto de um funcionário bom, com um rosto de um patrão, um rosto de um grande chefe. E ele é muito saudado nas pessoas com honra. Lhe saúdem com todo respeito pelo rosto que ele apresenta às pessoas, mas no fundo é um criminoso. E ele não frequenta nenhuma prisão. Temos muita gente fora das cadeias, grandes criminosos, mas com rostos de boas pessoas. Essa é a forma do homem que ele julga as coisas. Samuel também, e por isso que eu digo que nós, pastor, também caímos nessa rede. Porque até o profeta Samuel, Deus lhe mandou na casa do Jessé.
para procurar um rei. Ele olhou os irmãos do Davi, que eram colossos, altos, fortes. Ele escolhia pela aparência. Isso está em 1 Samuel 16, versículo 7. Isso. Podes ler isso depois. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde Deus corrigiu o profeta. E nós, até um profeta olhou a aparência, quanto mais é um pastor. Escolhemos até diáconos, pessoas de confiança, pela aproximação do pregador. Você escolhe a pessoa, sem saber o que está no coração dessa pessoa. No fim, acabará de estudar toda a fraqueza do pastor. Não estou a dizer que os pecados do pastor, porque um pastor não pode viver no pecado. Mas existe a natureza. Deus nos fez de naturezas diferentes. Além de sermos usados como pastores, pregadores, mas temos naturezas diferentes. Quando falo de natureza, o William Maro Branham disse que, como profeta, como homem, com uma missão maior, disse que o Paulo e o Pedro tinham o mesmo guia, que é o Espírito Santo. Eram diferentes nas naturezas, nos comportamentos individuais, mas não tinham doutrinas diferentes. Por isso, quando Paulo foi comparar sua doutrina em Jerusalém, fez 15 dias na igreja do Pedro para comparar o que ele crê, ele cria. Como ele não andou com Jesus Cristo no grupo dos seus apóstolos, mas tudo que o Espírito Santo lhe revelou, ele apresentava, exortava, conversava, disseram que exatamente assim que nós cremos. Pedro e João disseram, vamos sustentar você. Isso, Gálatas capítulo 1, você poderá ver isso. Vamos sustentar este ministério. Reconheceram o ministério do outro, porque não havia contradições na fé. Os comportamentos, hábitos, cada natureza que Deus nos deu. Deus usa cada homem pela natureza que Ele lhe deu. Naturalmente. Se a pessoa fala muito, Deus também vai lhe dar um ministério de muito falar. Se a pessoa fala pouco, você verás também, Deus está lhe usando daquela medida. Mas temos pessoas que nos aproximem, vejam a natureza do pastor como um escândalo. E ele quer que o pastor deles tenha a mesma natureza que teve o outro. Irmão Branham dizia que ele era muito nervoso. É uma natureza que nasceu com ele, parece do seu pai. Mas Deus o usou dessa maneira. Muitas vezes, Paulo tinha uma natureza. Pedro tinha outra. E as pessoas, quando escolhem igrejas, só escolhem doutrinas. Deve escolher também o pastor. Como escolher o pastor? Pela natureza também que ele tem suportar. É como alguém que escolheu uma mulher. Você, quando escolhe mulher para casar, essa mulher tem uma natureza. Tem uma natureza que ele conseguiu nos seus pais. Que você não acabará de lhe transformar. Deus pode mudar os comportamentos, pode lhe mudar
a vida. Outra coisa que Deus pode mudar, um novo nascimento. Mas há uma natureza que Deus nunca acabou na pessoa. Senão essa pessoa perde o que ele deve ser. Porque na natureza é aquilo que identifica, aquilo que diferencia um ao outro. Nós podemos ser cristãos, podemos estar cheios do Espírito Santo, mas nossas impressões digitais nunca vão se igualar. No mundo inteiro, cada um é ele só. Mas nós vejamos pessoas a comparar-nos, deve ser como aquele aí. Em que? Deus nos fez diferente. Falemos diferente. Andemos diferente. Mexemos diferente. Comemos até alimentos diferentes, mesmo vivendo na mesma casa. Mas não quer dizer que você ali, pela aparência que julgas, é muito errado. Eu posso parar quase aqui, porque o essencial, eu te disse muitos exemplos que cometemos com a aparência. Eu já te disse que o profeta Samuel, sendo profeta, se Deus não lhe ajudasse, que não, ele escolheria um filho do Jessé, que não deveria ser ele, para subir no trono como rei. Deus conhece os corações. Mesmo que a pessoa por fora, você não quer dele. Estás a ver como um desgraçado, um miserável. Mas dentro daquele coração, é lá onde Deus às vezes entrou, está lá. Não despreze a pessoa pela aparência. Não julguem com a aparência, mas julguemos com justiça. Temos nosso ADN, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Ele que nos ajuda para revelar quem é essa pessoa. Devemos orar muito. Devemos amar. Se descobrir que essa pessoa tem Deus, lhe ama. Não vai procurando pessoa pela aparência, que ele sabe vestir. Aquele pastor veste bem. Aquele pastor fala bem. Aquele pastor expressa bem. Aquele pastor tem diploma. Aquele pastor é da família rica. Aquele pastor, ele nunca viveu com as ofertas, dízimos. Ele próprio trabalha. Isso é aparência de fora. Há pessoas que fingem para eu ser considerado verdadeiro. Vou negar isso, vou negar aquilo ali, não vou comer e vou alegrar os membros. Um verdadeiro membro, um cristão sabe que o pregador tem que comer aquilo aí, porque é a Bíblia que diz. Agora, alguém que diz que eu não vou comer, está a ver um bom pastor. Como é que você lhe classificou um bom pastor por não comer dízimo? Por não receber dízimo. É dízimo, desde o Antigo Testamento, e a lei de Deus, para dar aos levitas. Está a ver? Os levitas. 11 tribos trabalham. Aquela outra tribo, uma tribo que só recebe dízimos de tudo que ganha aquela população. E por que às vezes, enquanto você é contra dos servos de Deus, por lhes ver o pequeno dízimo que você dá, aquele também dá, aquele dá, parece 100 pessoas a dar o dízimo fica um bocado grande, sustenta o pregador, você agora começa a ver pela aparência, está a ver, ele tem isso, já tem. Essa é a nossa maneira de julgarmos. Já não quer julgar se Deus está naquele homem ou não. Você agora, aquilo que te aparece de rosto,
e aquilo que você te indica que aquele pastor não tem Deus. Principalmente nessa mensagem, as pessoas já julgam à toa. Um pastor basta ter mínimas condições, sítio de viver, já está um pouco com um luxo, já tem um meio de deslocação, que chamamos meio de deslocação de casa para a igreja, para assuntos dos crentes. Mas ouvirás crentes a dizer, a mensagem alheia do Brana já estão ficando ricos. Agora o próprio dono da mensagem que é Jesus Cristo. Se ele foi portador da mensagem, estás a lamentar, mensagem alheia do Brana está a tornar pastores ricos. Agora o próprio Jesus que é dono da palavra. O que é que ele já te disse? Ele próprio quando pregou aqui, só vivia pelas ofertas e dízimo das pessoas. Até algumas mulheres que trabalhavam, seus maridos eram chefes. Nunca leste isto? E apoiava muito Jesus. Senão Jesus não podia fazer o trabalho bem. Com fome. Com um grupo de pessoas, viagens e tudo. Mesmo que Jesus não construiu casa, ele foi um Deus em carne. Não é Deus na carne, mas Deus em carne. Eu sou carne, Deus pode me entrar. Mas Jesus, Deus em carne. Porque se fez carne ele próprio. Não é que Deus entrou numa carne. Ele não é um homem de igualar com todos os homens deste mundo. Ele é Deus que se tornou homem. Mas nós, homens, que estamos a procurar viver a vida de Deus. Hoje em dia, os julgamentos de pastores aos crentes. Um crente quer recuar na vida do mundo. Um crente é um incrédulo na igreja. Ele arruma anotações. Ele anota falhas, erros. Até os erros torna aquilo pecados. Até quando ele encher o seu depósito de anotações de erros de pregadores, ele começa agora a informar outros crentes que não, o dia que Deus vai te revelar, você não foste revelado, mas você julgaste pela aparência daquilo que estás a ver, que o teu coração não está gostando, que teu pensamento contra o pregador. Portanto, o conselho que eu te deixo hoje, não julgue com aparência. Julgue com justiça. É pela palavra de Deus, é pelo aquilo que o Espírito Santo revela, confirma, é aquilo que é justo. Portanto, paro por aqui. O nosso evangelho hoje foi mesmo nesses detalhes. Tem muita coisa que podia dizer, mas o tempo que terminou, não podemos mais avançar. Que Deus abençoe vocês. Se tens quer nos contactar, quer consultar algo, escreve. O e-mail sempre está aí. tabernaculodedeus17@gmail.com. Ou temos um terminal aí do WhatsApp. Não coloca muita coisa de importância lá no canal, onde todos podem te atacar, ou podem te agradecer, ou podem não te agradecer. As tuas dúvidas, lá pode comentar. Pequena coisa, né? Pequena dúvida, mas quando é confidencial, passa no canal, passa no e-mail, que nós sempre olhamos as mensagens no e-mail, podemos responder a você. tabernaculodedeus17@gmail.com ou WhatsApp
O número está aí. Escreva mesmo ali. Fala mesmo áudio no WhatsApp. Vamos ouvir tua voz e podemos também responder pela voz ou pelo vídeo. Estás a ver? Isto é que nós queremos te deixar hoje como recomendação. Que Deus abençoe vocês todos que nos acompanharam. Próxima sexta-feira estaremos juntos. Não aborrece. Esse é um canal que poderá te ajudar a fortificar a tua fé. Às vezes voltar você no caminho que deixaste, pensando que a tua maneira de julgar foi uma maneira que Deus também considerou. Você diaboliza pessoas, você chama de pessoas de bruxos pelos rostos. Você pensa que aquela pessoa morrerá pobre pelo rosto que você lhe vê. O rosto não poderá definir o futuro da pessoa. O que nós vejamos como aparência não é o futuro da pessoa. Eu já vi pessoas que nem sabem escrever nem ler. Deus lhe deu riqueza e ele é patrão de uma empresa, empregou licenciados, mestrados para gerir. Está vendo? Muitas vezes, aquele que você está aí, que morrerá pobre, é a aparência que te mente. Mas Deus pode o abençoar e ser o teu patrão amanhã. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.